quero dividir algo com você que é algo que eu considero muito importante. Eu quero falar sobre despertamento espiritual. É isso mesmo, despertamento espiritual. Por quê? Porque uma pessoa morta não consegue fazer a diferença. E você não vai ser inspirado e ser liderado por alguém que, por mais que esteja vivo aqui na Terra, age como se estivesse morto. Quando eu penso sobre a necessidade de um despertamento espiritual, eu fico pensando sobre aquela série Walking Dead. Sabe o que eu tô falando? Walking Dead, onde aqueles zumbis que parece que estão totalmente mortos, mas estão agindo como se estivessem vivos, estão tomando a cidade. E infelizmente nós temos líderes em todas as gerações que parecem como Walking Dead. Agora, a boa notícia é que você não precisa ser um zumbi, você pode ser uma pessoa que está vivendo, queimando com paixão, dando para outras pessoas daquilo que você tem em abundância, vida abundante. Então hoje eu quero falar sobre despertamento espiritual, você permanecer no primeiro amor, você ter uma paixão por aquilo que você faz, de tal maneira que não parece nem que é um trabalho, nada mais é do que um cumprimento de missão de vida. E é isso que deveria ser no teu coração. Agora, Jesus fala sobre despertamento espiritual. E eu vou começar hoje lendo um texto de Apocalipse. Isso mesmo, Apocalipse capítulo 3. E como você já sabe, existem lá as 7 cartas às igrejas de Apocalipse. E eu estou falando aqui sobre a carta para a igreja em Sardes. E Sardes era uma cidade, e eu vou trazer um pouquinho também de contexto para essa carta, mas eu já quero pular já no texto. Essa cidade de Sardes recebe essa carta e ela diz assim no versículo 1: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Agora, olha só o que Jesus fala à igreja em Sardes. Ele diz: eu conheço as suas obras e você tem uma fama, uma reputação de estar vivo, mas você está morto. Que coisa depressiva, você escutar do teu próprio Senhor, de Jesus, do teu Deus: olha, você tem uma fama de vivo, mas você na verdade está morto. No versículo 2 ele continua, ele diz: esteja atento. Tem uma versão que diz: desperte. É um mandamento, é uma ordem. Olha, tenha um despertamento, acorde para a vida. Ele diz: fortaleça o que ainda resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas ou plenas, ou a tua obra não alcança o padrão. Para pensar no que Jesus está falando aqui. Ele está falando: esteja atento ou acorde para a vida, porque aquilo que resta, o pouco que resta, vai morrer se você não se despertar. Ele diz: eu não avaliei, eu não estou enxergando um padrão mínimo necessário nas suas obras. Versículo 3, ele fala: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça, arrependa-se. Mas se você não estiver atento, se você não estiver desperto, olha só o que Jesus diz a Sardes. Ele fala: se você estiver dormindo, hibernando, se você estiver como um zumbi espiritual, eu virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Agora, por que Jesus está falando dessa maneira com a igreja de Sardes? Bom, obviamente, a igreja de Sardes era uma igreja que entrou numa hibernação espiritual. Então, essa igreja praticamente se tornou um museu. Infelizmente, muitas igrejas começam como um movimento e depois elas conquistam grandes coisas, se tornam um monumento, mas infelizmente o próximo ciclo para muitas é de museu. Uma igreja que começa em movimento, levanta monumentos e se torna
um museu. E essa igreja se tornou um museu. Essa igreja estava vivendo de aparências, sabe? Era como se você entrasse no museu e você começa a ver tantas obras antigas em exposição. Era essa igreja. Tinha obras antigas que eram expostas, mas não haviam obras novas. Essa igreja vivia de maneirismos antigos, maneirismos da época de vida, mas internamente essa igreja estava morrendo. Agora, Jesus, ele traz palavras duras para essa igreja. Ele diz assim que a igreja de Sardes, ele está dizendo, você tem uma aparência de algo, mas a realidade é outra. Você tem multidões aí nos teus cultos, mas você não tem discípulos. Eu não te chamei para fazer multidões, eu te chamei para fazer discípulos. Você tem joio em meio do teu trigo. E tem certas vezes, para você saber a diferença, você vai ter que simplesmente deixar o tempo fazer o que o tempo faz. E os membros dessa igreja de Sardes, eles não estavam vigiando. Esses membros de Sardes, eles não estavam alertas. E por isso que no versículo 2 ele diz, esteja atento, desperte, fique esperto. Num português bem corriqueiro, ele está falando, olha, fica esperto, porque você é um crente super espiritual na internet. Você tem vídeos de lacração, você tem textão, você escreve, você diz, você filma, você chorando no culto, mas você nem lembra a última vez que você abriu a Bíblia. Você nem lembra a última vez que você entrou em jejum. Você não lembra nem a última vez que você ficou secretamente no teu quartinho de oração, estirado debaixo da presença e da glória de Deus, simplesmente chorando e adorando a Deus. Você está expondo algo que você não vive no teu particular. Então, a pergunta que quando eu leio esse texto fica dentro de mim e não se cala é: como é que você consegue manter uma reputação de um crente vivo quando na verdade você é um crente morto? Porque Sardes tinha essa reputação de uma igreja que era viva, mas Jesus, com seu olhar raio-x, ele olha lá dentro e fala: não, você está morto. Ele está dizendo, você tem fama de estar vivo, mas no fundo você está morto, portanto fica esperto. Como é que um crente consegue parecer vivo quando você na verdade está morto? Agora, eu pergunto isso porque quando eu vejo coisas mortas, elas parecem mortas. Por exemplo, se você está andando na rua e você está na estrada, ou você talvez está numa avenida mais movimentada e você vê então um cachorro que foi atropelado. Como é que parece o cachorro que está atropelado? Ou como é que ele se aparenta? Ele aparenta morto, certo? Quando você infelizmente vê um crime, se você infelizmente teve essa infelicidade de ver um crime, a pessoa que foi baleada, tá lá estirada no chão, ela parece morta, ela não tem movimento, ela não tem respiração. O cachorro que tá lá atropelado, ele não tá chacoalhando, tremendo, ele tá morto. Então a pessoa morta, ela tem uma aparência de morte. Por quê? Porque morte, ela é fácil de se perceber. A morte é fácil de se perceber. Agora, como é que você consegue fingir estar vivo? A única explicação para isso é uma vez quando você de fato já esteve vivo. Uma pessoa só consegue fingir estar vivo se uma vez de fato ela já esteve vivo. E eu creio que para a igreja de Sardes era justamente isso.